Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Depressão e à Graça na Palavra de Deus. No vídeo de hoje nós veremos um pouquinho sobre o sofrimento de Jó, e não somente este assunto, como todos os demais mencionados nestes vídeos, podem ser encontrados com um pouco mais de profundidade, de abrangência, em meu livro Depressão e Graça, publicado pela Editora Fiel. Você pode encontrar o livro no site da editora, assim como também numa livraria mais perto de sua casa, onde se venda esse tipo de literatura. Muito bem, na aula de hoje, então, nós veremos um pouquinho sobre a tristeza e a depressão que invadem o nosso coração quando nós perdemos algo ou alguém que nos é muito precioso. Essa foi a realidade de Jó. Eu gostaria de começar lendo com vocês um texto de Jó, capítulo 1, versículo 21, onde lemos assim: Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Enfim, todos nós já perdemos algo que amamos. Todos nós já perdemos algo que nos é precioso. E todas as perdas destroem o nosso coração por dentro. Tal como a explosão de uma bomba dentro de um supermercado ou dentro de um banco, não é? De um caixa eletrônico, causa ali destruição e alteração no local e no ambiente. Assim também perdas dentro de nós são como que destruições. Destruições deixam cheiro de pólvora ou cheiro de gás pelo ar. E como é que fica o interior de alguém que perde uma pessoa a quem ama muito? Eu imagino que você aqui já tenha perdido alguém que ame. E se não perdeu ainda alguém que ama muito, sem dúvida nenhuma, você sabe disso, chegará um dia, o dia em que você perderá e terá que enterrar ou se despedir de alguém que você muito ame. Talvez você não tenha passado pela experiência de perder algo, alguém que lhe seja muito precioso ainda, mas um dia essa perda chegará e você descobrirá que ela é irreparável, que ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode trazer consolo para os nossos corações. Isso porque nós não fomos criados para perder, nós não fomos feitos para sofrer perdas e baixas. Deus não nos criou para que a gente se despedisse de pessoas a quem amamos. Deus não nos criou para que... Deus não trouxe a gente à existência para que a gente sofresse a aflição de ter que se despedir para nunca mais ver alguém a quem a gente ama. O problema não está no ato do Criador que criou a morte, muito menos na criação que está com um problema, que está com um defeito de fabricação ou de criação, e por isso que a morte existe. O problema está dentro de nós, no nosso próprio coração, que é onde residem as atitudes e os pensamentos que nos levam cada dia mais para mais longe de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que a nossa morte ela é justamente consequência do nosso distanciamento do Criador. E o fato do Senhor Deus ter enviado o seu Filho Jesus Cristo foi para resolver justamente esse problema do nosso distanciamento de Deus. Se nós recebemos a Cristo Jesus em nosso coração como nosso Senhor e Salvador e nos arrependemos dos nossos pecados e cremos que Ele pode nos salvar e negarmos a nós mesmos e passarmos a seguir a Jesus, nós encontraremos a graça da salvação. E se encontrarmos a graça da salvação, nós descobriremos que a morte já não existirá mais para nós, que haverá sim o tempo da separação desse corpo de nossa alma, espírito, mas nós não morreremos nunca mais. Pelo contrário, nós viveremos para sempre, porque foi para isso que Deus nos criou. Nessas palavras de Jó, em Jó capítulo 1, versículo 21, o homem que era mais reto de Deus, mais reto na terra, o homem mais reto e temente a Deus na terra em seu tempo, ele traz essas palavras. Ninguém na época dele era tão temente a Deus quanto ele. E mais, a palavra de Deus também nos diz, no contexto do capítulo 1 de Jó, que ninguém era mais rico do que ele no tempo em que ele viveu. Interessante que a palavra hebraica para nu, a palavra aron, também poderia significar sem nenhuma posse, poderia significar alguém pobre, que não tem nada. Ou seja, Jó, ele tinha consciência de que ao adentrarmos a realidade desse mundo sem nada, nós também sem nada um dia o deixaremos. Ou seja, alguém consciente disso é alguém consciente de que nada nesse mundo durará para sempre,
de que nesse mundo recheado de pecado, de violência e de maldade, um dia nós perderemos, ou seremos a pessoa que perdeu, ou que alguém perdeu. Ou nós veremos alguém a quem amamos morrer, ou alguém que nos ama nos perderá e sofrerá pela nossa própria morte. Algo especial que é dito nessa pequena, porém sábia afirmação de Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Algo de muito especial é que tudo que nós recebemos neste mundo vem de Deus. Jó tinha esta plena consciência. Ele não era dono de nada. Ele não era senhor de nenhuma de suas conquistas. Muito pelo contrário, tudo que ele vivia, tudo que ele desfrutava, tudo que ele possuía, havia recebido das mãos do próprio Deus. Alguém que tem consciência disso é alguém que vive melhor nessa terra e que sabe lidar com as perdas melhor também quando a perda acontece. O problema e é difícil, não é? É a gente lembrar disso no momento em que perdemos. No exato instante em que algo sobre o que colocamos as nossas expectativas acaba. E é nessas horas que a gente precisa se lembrar, mais do que nunca, dessas simples e poderosas palavras de Jó. Eu nu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou voltar para lá. Ou seja, nu eu cheguei nessa terra sem ter as minhas terras, as minhas posses, os meus animais, as minhas casas, os meus terrenos, as minhas fazendas, as minhas construções. Nu eu cheguei nesse mundo, ou seja, eu não tinha esposa, não tinha filhos, e nu eu vou voltar para Deus, nu eu vou sair desse mundo. A segunda parte da afirmação é: foi o Senhor quem me deu tudo que eu tenho, e agora o Senhor tomou tudo para si de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero então refletir com você sobre essa questão. Deus me deu para depois me tirar? É assim que Deus age com a gente? Primeiro Ele nos abençoa para depois nos tirar tudo aquilo que era bênção. Há algum tempo atrás, e eu coloco essa história no meu livro, Depressão e Graça, eu soube de um casal que não podia ter filhos. Eu vi essa história numa igreja, né, que era pastor desse casal. E esse casal, eles sofreram muito. Eles pediram durante muito tempo para que Deus pudesse curá-los da incapacidade que eles tinham de ter filhos. E eles tentaram vários tratamentos sem nenhum sucesso, vários médicos, vários exames, fizeram de tudo, orações, jejum, vigília. Eles queriam muito ter aquele filho, mas eles não conseguiram. E, enfim, depois de alguns anos tentando, eles ficaram sabendo, a mulher ficou sabendo que ela estava grávida. E aquilo trouxe uma alegria gigantesca para o coração dela. Não só ela, como o marido, o médico que a acompanhava, todos os irmãos da igreja, os seus parentes, todos reconheciam. É um milagre de Deus. Não é possível, só por um milagre você está grávida. E, enfim, aqueles que antes haviam suplicado, jejuado, orado, agora eles estavam em cultos de ação de graças, momentos de grande alegria, muitas orações, enfim. A criança nasceu, fez o seu primeiro aninho, o segundo aninho. Então, depois de 2 anos, quando tudo parecia muito bem, a criança ficou doente, aparentemente bobeira, doença de criança. Só que aquela doença começou a se agravar. E a rotina daquela família começou a mudar e passou a incluir remédios caros, várias internações, vários médicos e incontáveis orações. E infelizmente, com pouco mais de 2 anos, aquela criança, tão aguardada por todos por conta dessa doença que a acometeu, antes dos seus 3 anos de idade, ela veio a falecer. Esse casal tinha tudo para entrar em depressão. Tinha tudo para olhar para o céu e perguntar por quê. Que sarcasmo é esse? Que ironia é essa? Que maldade é essa? Até o pastor que daria a palavra no funeral daquele bebê, daquela criancinha, não soube o que dizer, e ele, nas suas palavras para nós, outros pastores que ouvimos dessa história, disse que ficou sem jeito, sem encontrar palavras que descrevessem a dor e a incompreensão diante daquela situação. E aí então, quando ninguém mais esperava que alguém pudesse dar uma palavra especial naquele funeral, no momento em que eles estavam ali se despedindo do corpinho da criança, o pai da criança, o pai daquele menininho, pediu para dar uma palavra. E aí todo mundo olhou para ele, o pai do menininho vai falar, o que ele vai falar será? E aí então ele disse algo mais ou menos assim: eu gostaria de, nesses últimos minutos, na presença do corpinho do nosso filho, do nosso anjinho, de dizer para vocês o quanto minha esposa e eu somos gratos a Deus pela honra e privilégio
que Ele nos deu de cuidarmos por 2 anos do nosso filhinho. Ele foi uma bênção de Deus para nós. Ele foi um presente precioso que Deus nos deu. E não há palavras para agradecer pelo bem que Ele nos fez ao nos dar o nosso anjinho. Todavia nós entendemos que o mesmo Deus bondoso que quis nos abençoar com o nosso filho, foi Ele que também quis levar o nosso anjinho de volta para si. Foi o Senhor quem nos deu e foi o Senhor quem o tomou. E eu com a minha esposa também queremos dizer, bendito seja o nome do Senhor. Depois dessas palavras, o que se via naquele funeral eram lágrimas nos olhos de todos. E a graça de Deus invadiu aquele lugar pelas palavras e pela vida, palavras cheias de vida mencionadas por aquele pai, que encheram aquele lugar de morte com um aroma de vida, como se o próprio Criador da vida estivesse ali ao lado deles. E hoje muitas pessoas estão em depressão por conta de perdas terríveis e irreparáveis. Pessoas que perdem um familiar e sentem como se tivessem arrancado um pedaço de seus próprios corpos. Pessoas que perdem um emprego e não sabem mais o que fazer da vida. Pessoas que perdem um namorado e não querem mais comer, não querem mais trabalhar, não querem mais estudar porque perdeu o namorado, perdeu a namorada. Pessoas que são assaltadas, que levam anos para mobiliarem a casa e numa noite os bandidos levaram tudo embora. Ou pessoas que num acidente automobilístico acabam perdendo a mobilidade, perdem uma perna ou ficam paraplégicas ou tetraplégicas. Quando nós perdemos algo que nos é precioso, bens, saúde, amigos, família, etc., o nosso coração se aflige. E é natural que assim seja, a ponto de entrarmos em uma grande tristeza. E você e eu conhecemos muitas pessoas que já passaram por isso. Ou o que nós falamos para uma pessoa numa hora dessa? O que vem à sua cabeça quando você se depara com uma pessoa que passou por esse tipo de situação? E se você e eu mesmo viemos a passar por esse tipo de situação, o que a gente faz? Eu quero pensar com vocês agora um pouquinho aqui, quando quando nós somos capazes de perder todas as coisas em um só dia, como é que a palavra de Deus espera que o nosso coração reaja? Quando nós perdemos tudo em um só momento, em uma só hora, em um só dia, como é que a gente reage? Nós sabemos pela palavra de Deus de um caso muito parecido com a desse pai, né, que eu descrevi há pouco. E o caso aqui agora, o pai aqui mencionado agora é Jó. E Jó, que é o pai, ele não perdeu apenas um filho, ele perdeu 10 de seus filhos, 7 meninos, 3 meninas. Jó, ele também amava os seus 10 filhos, e ele se preocupava com esses filhos de dia e de noite. Lá em Jó 1, versículo 5, a gente vê como ele se levantava de madrugada para orar e pedir para que Deus tivesse misericórdia da alma de seus filhos. No versículo 5 do capítulo 1, a gente vê o quanto que espiritualmente Jó se preocupava com a santidade dos seus filhos. Ele era alguém preocupado com a vida espiritual dos seus filhos e ele orava constantemente por cada um deles. E estes filhos e filhas de Jó cresceram vendo a piedade de seu pai. Jó tinha uma bonita família, uma bela família, ele tinha uma boa saúde, ele tinha muitas posses e além de tudo isso ele era um homem íntegro e era um homem justo, como a gente lê no primeiro versículo do primeiro capítulo de Jó. E lá em Jó 1:8, Deus diz que não havia ninguém na terra como ele, homem íntegro e justo, irrepreensível, homem que teme a Deus e que evita o mal, diz o texto de Jó 1:8. Ou seja, poucas vezes Deus fala assim de alguém na sua palavra. Não existe um testemunho mais perfeito do que aquele que vem do próprio Deus para nós. Quando Deus diz algo sobre nós, então a gente pode ter certeza que esse algo é verdadeiro. Segundo Roy Zuck, um intérprete da palavra, diz se Deus se referiu a Jó como um exemplo supremo de piedade. E nesse exemplo fica claro que Satanás, apesar de ter domínio sobre grande parte do mundo, não podia dominar a Jó. Jó era um homem de quem nenhum outro poderia dizer nada. Era alguém irrepreensível aos olhos de seus contemporâneos. Era alguém claramente temente a Deus. Jó fugia do pecado e fugia do mal.
E foi esse homem que em menos de 24 horas perdeu tudo. Os 10 filhos morreram quando um vento derrubou a casa onde eles estavam. De todos os bens, todas as posses, todos os animais, todos os funcionários que Jó possuía, Jó perdeu tudo. O que não foi roubado foi assassinado. E até a saúde de Jó foi afetada. Não bastasse tudo que ele perdeu fora de si, tumores abertos começaram a aparecer, feridas, tumores cheios de pus que cobriam o seu corpo, tumores que se abriam dentro do seu corpo, desde o topo da cabeça até a planta dos pés, e uma vez que esses tumores se abriam, o pus caía e moscas zanzavam por ali. E lá em Jó 2,7 diz que Jó se desesperou tanto a ponto de quebrar uma louça, um vaso, e com alguns dos seus cacos sentar-se para se raspar, se coçar, desejando um pouco de alívio em meio a tanta dor. O que esse homem fez para merecer tudo isso? A gente sabe que nada. E aí diante de tudo isso aparece quem? A mulher de Jó. Jó perdeu tudo o que lhe era mais precioso, menos a esposa, que também lhe era preciosa. Talvez você ria, né, ou faça brincadeiras aqui. Talvez você já até tenha ouvido alguém brincar com isso. Mas quando a gente olha para a mulher de Jó, e quando a gente vê ela incentivando Jó a blasfemar contra Deus, quando ela diz, por que você debalde teme a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Quando a gente vê ela murmurar diante daquele quadro terrível pelo qual eles passavam, Jó ele fez questão de mostrar para ela quem ela era e no que ela poderia se tornar. Jó em nenhum momento chamou a sua mulher de louca, como muita gente às vezes diz. Pelo contrário, lá em Jó 2,10 ele diz assim, como fala qualquer doida, falas tu. Ou seja, você está falando como? Parecida, semelhante a uma louca, mas você não é isso. Ou seja, você está falando que nem uma doida, semelhante a uma doida. E Jó está mostrando para ela que ela não era assim. Jó ainda assim a respeitava, mesmo naquela situação. A mulher de Jó, a gente não sabe o nome dela, ela estava com o coração completamente devastado naquela hora, despedaçado. Ela não é diferente de muitos de nós, que quando perdemos algo que nos é precioso, também fazemos questionamentos e nos desesperamos. E quando a gente não encontra resposta, a gente murmura, e às vezes murmura do próprio Deus, que supostamente não nos acudiu quando a gente mais precisou dele. Como é que você acha que estava o coração daquela mãe? Como é que você acha que estava o coração dela? Ela viu o marido dela perder tudo. Ela viu o marido dela perder o emprego. Ela viu o marido dela perder todos os bens. Ela viu toda a fonte de renda e provisão irem embora num único dia. Se o coração dela estava nesses bens e não em Deus, ali acabou a vida espiritual dela. E além disso, ela perdeu os seus 10 filhos. 10 crianças que ela gerou, que ela amamentou, que ela alimentou, que ela cuidou, que ela criou. E tudo de uma hora para outra. Tenta imaginar o coração dessa mulher. Tenta imaginar a tristeza no coração dela. Não imagine que o coração de Jó estava feliz, porque não estava também. E é nessa ocasião que a Bíblia nos revela algumas das palavras mais lindas de Jó, que são, se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Ou seja, Jó entendeu que Deus é soberano e que o soberano nunca deixa de ser bom. Jó continuou a crer que Deus era todo bondoso e todo poderoso. Jó conheceu a dor profunda, o vale da aflição, o vale da sombra da morte, o desejo da morte, a perda de coisas que eram preciosas demais para ele. Ele foi alguém que passou por uma tristeza profunda. Agora, como é que a graça nos sustenta em meio a todo sofrimento? Como é que nós podemos encontrar na própria vida de Jó essa graça o sustentando? Onde é que a gente vê a graça ali? Qual o caminho para a gente sobreviver em meio a tanta tristeza? Repare que, tanto na história de Jó, quanto na história daquele casal que eu mencionei no início da nossa videoaula aqui, duas certezas estão absolutamente presentes no coração deles. Quais são? Deus está no controle de tudo e Deus é bom. Aqui a gente pode fazer um breve parênteses
e entrar um pouquinho no viés de uma teologia que existe no nosso tempo, conhecida como teologia relacional ou teísmo aberto. De um modo bastante simples, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre essa teologia que é uma teologia nova que está surgindo aí, e que é uma heresia, e que não tem nada de Deus. E nessa teologia, essas pessoas que dizem que Deus ele não sabe do futuro. Por exemplo, quando aconteceu aquele tsunami na Ásia, não é? Há alguns anos atrás, já há mais de 10 anos atrás, esses teólogos disseram, se Deus soubesse que aconteceria, você acha que Deus não impediria? Não, Deus ele não sabia que ia acontecer aquilo. Deus foi pego de surpresa da mesma maneira que a gente foi. Porque se Deus soubesse que ia acontecer e não fez nada, onde é que está o amor desse Deus? Se Deus sabe que você vai morrer amanhã e não te livra, porque onde é que está o amor? Se Deus sabe que você vai ficar doente, por que Deus não te guarda das bactérias? Se Deus sabe que você vai perder o emprego, por que Deus já não toca de antemão no coração do patrão? Se Deus sabe que teus filhos vão sofrer um acidente naquele automóvel, por que Deus já não impediu que eles saíssem de casa? Esse tipo de questionamento é respondido com a seguinte ideia: Deus não sabe do que vai acontecer amanhã. É isso mesmo. Por mais absurdo que pareça, segundo os pressupostos desta perspectiva teológica, Deus não conhece todo o futuro das pessoas, porque ele escolheu se relacionar de uma maneira amorosa com essas pessoas. E por amor, ele deixou aberto o futuro, todas as coisas em aberto, para que isso não fira a sua justiça, o seu amor, o seu caráter, etc. Então, para que esta relação tenha coerência, não é? Segundo essa teologia herética, é necessário que Deus dê total livre-arbítrio para as suas criaturas. E para que esse livre-arbítrio seja de fato livre, e para que as suas criaturas possam agir livremente, é necessário que Deus não saiba o que vai acontecer no futuro. Porque se caso ele soubesse e não agisse em favor dos seus, isso revelaria que ou ele não é todo-poderoso, ou ele não é bom. Porque se ele fosse bom, ele não teria deixado. E se ele fosse todo-poderoso, ele teria feito alguma coisa. Então, ou ele não é bom, ou ele não é todo-poderoso. Por exemplo, caso você soubesse que, ao terminar de ver esse vídeo, você entraria no carro e sofreria um acidente e isso te machucaria gravemente e Deus não fizesse nada, você só tem duas saídas. Duas saídas, não é? Saídas. Ou ele não é bom, por isso que ele não fez nada e deixou você se acidentar, ou ele não é todo poderoso. E é por isso que ele não pôde intervir, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, para resolver esse problema, que na verdade é um problema de Deus, não é um problema nosso, mas esses teólogos querem resolver o problema de Deus, a teologia relacional afirma que Deus não sabia que o acidente aconteceria e por isso ele não interveio. Deus ele é bom, Deus ele é amor, e eles falam muito sobre isso, né? Que o amor sempre vence, e parece até mesmo ser evangélicos naquilo que afirmam, mas eles deixam de afirmar a soberania absoluta de Deus em todas as coisas, como Jó afirma nesse livro em que nós conhecemos a sua história. E eles tentam com isso resolver o problema do mal, como se o problema do mal pudesse ser resolvido com a lógica humana. A gente não compreende o porquê que o mal existe. A gente sabe que ele existe, a gente sabe que ele está no mundo, a gente sabe que a gente não pode impedir que as coisas ruins aconteçam. E não há resposta para isso. Como a gente vai ver no final do vídeo daqui a pouquinho, quando Jó começou a querer questionar a Deus, Deus diz para Jó ficar quieto, que ele não tinha que questionar coisa nenhuma. E esse é o ponto que eu quero entrar agora. Na sua dor, na minha dor, aquiete-se, fique quieto. Questionamentos só aumentam o sofrimento. Esse tipo de pensamento de que Deus ele não sabe do futuro é absurdo. Tipo, se você acorda às 5 da manhã e liga a televisão e uma bomba explodiu em Los Angeles. Você pode orar naquela hora e dizer: Deus, eu não sei se você ficou sabendo, mas acabou de estourar uma bomba, eu vi aqui agora, eu acho que o senhor já está sabendo, mas se o senhor não sabe, eu queria pedir que o senhor ajudasse lá. É esse nível que a coisa chega. Mas não é esse o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é o Deus que sabe tudo antes que aconteça e que anuncia antes que a coisa aconteça, como Deus disse através do profeta Isaías. E crer e confessar essas duas doutrinas. Deus é todo poderoso, Deus sabe de todas as coisas e pode todas as coisas. E Deus é todo bondoso e todo gracioso. Pode produzir uma paz no seu coração que vai exceder a sua capacidade de compreender de onde vem tanta paz. Agora, se você ficar questionando, levantando questionamentos, isso não vai trazer paz para o seu coração. Jó só foi curado quando ele deixou de questionar
e passou a orar por seus amigos. Lá no capítulo 38 de Jó, ele começa um questionamento ali, não é? Assim como nós hoje podemos também. Deus, por que o Senhor... Por que, Senhor, eu perdi o meu emprego? Por que eu fiquei doente? Por que eu fui assaltado? Por que meu filho morreu logo após terminar a faculdade, tendo um futuro promissor pela frente? Por que, Senhor? Enquanto a gente ficar levantando questionamentos, nós nunca entenderemos o que precisamos, muito menos encontraremos respostas ou confortos que poderiam trazer paz para o nosso coração. Agora, se nós tão somente disséssemos, Deus, foi o Senhor quem deu, foi o Senhor quem permitiu levar ou quem levou, bendito seja o nome do Senhor. O momento da perda não é um momento de falarmos, mas é um momento de calarmos. Jó 40, versos 3 a 5, nos ensina isso. Em Jó, no final do 37, começo do 38, nós vemos alguns questionamentos introdutoriamente aparecendo e Deus dizendo, peraí, quem é que tá falando aí? Quem é que está confundindo as minhas palavras com conselhos ou com palavras que não têm nenhuma noção? As minhas palavras aqui, né? Mas é mais ou menos isso que Deus está dizendo ali. Quem é que está falando aí? Jó, agora você vai sentar, se arruma aí que nem um homem. Eu vou fazer perguntas e você vai me responder, Jó. Você acha que eu não estou ciente do que está acontecendo? Quem é que está fazendo questionamento para mim aí como se eu não soubesse de nada? Como se eu não soubesse dos tumores, da perda dos filhos? Onde é que você estava, Jó? Quando eu fiz isso ou aquilo. E aí Deus começa a fazer um monte de questionamentos. Até que no capítulo 40, Jó revela que é no silêncio que nós aprendemos muita coisa. Além de encontrarmos descanso e a paz que a gente tanto precisa. Nesse texto, Jó e nós aprendemos algumas lições preciosas. Aprendemos que a atitude de questionar é típica do homem, que acha que pode ter controle e ciência de tudo que acontece nesse mundo. E nem sempre a gente vai obter respostas para tudo. Exigir uma resposta apenas revela o nosso coração indisposto em descansar na bondade e no poder de Deus. Jó, onde é que você estava quando eu criei esse mundo? Onde é que você estava, Jó, quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde é que você estava quando eu ordenei às ondas do mar que aqui elas parariam e aqui elas estourariam as suas ondas orgulhosas e daqui não passariam? Onde é que você estava, Jó, quando eu coloquei o Sete Estrelas e o Orion e a Ursa Maior, essas constelações no céu? Onde é que você está, Jó, quando eu cuido dos leõezinhos, quando a leoa sai para a caça? Onde é que você está quando a cabra montesina dá à luz aos seus filhos? Ou quando a águia sai para procurar alimento para os seus pintinhos? Onde é que você, para os seus filhotes? Onde é que você está, Jó? E com outras palavras, Deus vai questionando. E para todas as perguntas, a resposta é uma só. Eu não sei, Deus. Eu não sei. Eu não sei. É como se Deus estivesse dizendo, então, Jó, você também não sabe do que está acontecendo na sua vida, mas eu sei. Assim como você não sabe como foi que eu criei as constelações, assim como você não sabe como é que eu criei o mar e a terra, assim como você também não sabe como eu criei e sustento e cuido dos animais no campo, você também não sabe do que está acontecendo na tua vida agora. A sua perda dos seus filhos, a perda da sua saúde, mas Jó, eu sei de tudo. Eu sei do que está acontecendo na montanha, eu sei do que está acontecendo na floresta, eu sei do que está acontecendo na galáxia e eu sei o que está acontecendo na tua vida, Jó. Eu estou no controle de tudo, assim como eu mantenho o universo, assim como eu mantenho a Terra e a galáxia, assim como eu mantenho os animais e as aves, assim eu mantenho a tua vida, Jó. Eu estou no controle de tudo, não me questione, não levante questionamentos. E aí no capítulo 40, versos 3 a 5, Jó diz, uma vez eu falei, como imundo eu falei. E gente, ele era o homem mais santo da terra. Ele diz, por que eu fui questionar? O questionamento me tornou sujo. Mas eu não vou questionar mais. Eu falei uma vez, mas não vou falar mais. Na verdade, eu falei duas. É assim que Jó fala, lá em Jó 40, 3 a 5. Mas eu não vou mais abrir a minha boca. Colocarei a minha mão na boca e não falarei mais. E a gente não vê Jó mais questionar a Deus em nenhum momento. Jó só abre a boca para orar pelos outros que estão sofrendo. E aqui um milagre acontece. Quando Jó passa a interceder pela vida de seus amigos que estavam, com alguma razão, sofrendo, é então que Deus atenta para Jó e muda toda a sorte de Jó. A gente aprende essa grande lição, que nós devemos também reconhecer
a nossa insignificância, a nossa pequenez. Sou indigno. Que eu te responderia? Que eu te questionarei? São as palavras de Jó lá no capítulo 40. Insignificância no que diz respeito à nossa capacidade de compreender os desígnios de Deus para com as nossas vidas. Somos pequenos e incapazes de entender tudo o que se passa na mente de Deus e nas nossas vidas. A gente não entende muita coisa que acontece na nossa vida e o porquê das coisas, principalmente das perdas. E quando estes pensamentos invadem a nossa mente, a única coisa que temos que fazer é nos calar e mais uma vez confessar: Senhor, eu creio na tua toda bondade e eu creio no teu todo poder. E por isso eu quero descansar em paz. O Senhor me deu e o Senhor levou. Senhor, eu quero continuar louvando o teu nome. Se o Senhor quis me dar coisas e me abençoar, por que eu te consideraria mal agora que o Senhor quer tirar as coisas de mim? Que o Senhor seja louvado e que em nenhum momento os meus lábios venham pecar contra ti. É essa a atitude que Deus espera ver em nós. É por isso que Ele deixou o livro de Jó para nós. Por isso, meus queridos amigos e irmãos, nós devemos descansar sempre na certeza de que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você o ama, descanse. Ele sabe de tudo que está acontecendo na sua vida. Não há outra opção para você, nem para mim. Questionar não é uma opção, mas sim a certeza de que Deus é soberano e de que Ele controla todas as coisas para a sua própria glória e para o bem daqueles que o amam, conforme está lá em Romanos 8,38. Isso deve ser parte da nossa convicção. Deus sabe de tudo, Deus é todo bondoso e tudo está cooperando para o nosso bem. A outra parte é: não deixe de acreditar de que Deus é todo poderoso e Ele é soberano, e o soberano é bom, e sendo bom, Ele nunca vai te abandonar. Isso não significa que você não vai ter aflições nesse mundo. Jesus disse que no mundo você teria aflições. Você vai passar por muitas aflições, mas nestas aflições a bondade e o poder de Deus sustentarão você. Nós não entendemos a forma de Deus agir, principalmente quando a gente perde algo que nos é precioso. A impressão que temos é: Deus não está vendo, Deus não sabia, Deus não pôde fazer nada, etc. O fato é que nenhum pardal cai em terra sem o consentimento de Deus, conforme Jesus disse em Mateus 10, 29. Crermos, acreditarmos nas horas mais difíceis que Deus está no controle e que Ele é bondoso, nos ajudará a darmos glória a Deus por tudo, como Jó e como aquele casal do início do vídeo deram no momento mais difícil de suas vidas. Talvez você não conseguirá dar glória a Deus no momento mais forte da dor, mas a certeza destas verdades sobre Deus lhe dará paz. A paz de que um dia, ainda que seja no céu, você dará glória a Deus por tudo, mesmo não compreendendo por que você tem passado por tantas perdas. Deus quer sustentar você. Se você depositar sua fé nele, você não vai se sentir sozinho jamais. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar a encontrar um caminho de paz e de força e de graça, onde não parece haver caminho nenhum. E essa paz, essa força e essa graça trarão alívio para o seu coração em meio à aflição e talvez depressão. Assim como foi com Jó e com aquele casal, assim como tem sido com a vida de muitas pessoas nos nossos dias, assim será com você também. E você verá a graça de Deus te sustentando em meio ao teu sofrimento. Que assim possa ser na tua vida. Que Deus possa te guardar e te ajudar a aconselhar a outros com essa palavra, quando você conhecer essas pessoas em sofrimento, trazendo essas palavras de consolo e de esperança para elas também. Que Deus continue nos sustentando, nos fortalecendo e nos guardando de todo o mal, para a glória dele e para a nossa alegria. Deus abençoe a todos.